Se Cristo já pagou tudo, por que Ele ainda exige tanto de nós? Se Cristo já pagou tudo, por que ainda exige tanto de nós? Tem um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o dia D, e o filme é o Resgate do Soldado Ryan. É um filme que não é indicado todo mundo assistir, óbvio que é um filme de guerra, então vai ter cenas de violência, mas é um filme que tem algumas lições preciosas. O Capitão Miller, ele recebe uma missão do governo americano, uma missão muito difícil. A missão era atravessar as linhas inimigas para resgatar um soldado. Mas por que era tão importante resgatar um soldado? Por a vida de muitos homens em risco, salvo me engano, eram 10, 12 homens. Porque a mãe daquele soldado já tinha perdido 3 filhos na guerra. E aí o governo não queria que ela perdesse seu último filho vivo também para a guerra. Então essa era a missão. E essa missão ela custa muito caro, porque no decorrer da missão soldados morrem, alguns perdem a vida, mas o capitão John Miller, ele consegue chegar até o soldado Ryan, mas ele também é baleado e ele também morre. Mas instantes antes dele morrer, sua última frase é essa que está aí na tela: faça por merecer. Faça por merecer. Ryan foi resgatado e ele sai daquele lugar carregando uma dívida. Outros haviam dado sua própria vida para que aquele homem pudesse continuar vivendo. Como então deveria viver alguém que recebeu a vida mediante o sacrifício de outros, que por sinal nem os conhecia? Essa história, ela coloca diante de nós uma das grandes tensões da vida cristã. Se Cristo entregou sua vida para nos salvar, como devemos viver depois de resgatados? Devemos passar a vida tentando pagar a dívida que jamais conseguiremos pagar? Devemos trabalhar para merecer o sacrifício de Cristo? Ou, porque a salvação é gratuita, podemos cruzar os braços e permanecermos inertes? Existem 2 erros diante da graça, que é o favor imerecido, que é esse movimento de Deus na direção da humanidade perdida. 2 erros. O primeiro é imaginar que nós precisamos trabalhar para conquistar a salvação. Esse é o primeiro erro. Esse erro, ele transforma a obediência em mérito. Eu sou salvo porque eu mereço, afinal de contas eu obedeci. O segundo é pensar que, porque a salvação é gratuita, nós não precisamos fazer nada, nós não precisamos trabalhar. E esse erro, ele transforma a graça em uma desculpa para sermos passivos, para vivermos numa preguiça espiritual. Mas como nós podemos nos esforçar sem confiar no nosso próprio esforço? Como nós podemos descansar na graça de Deus sem nos tornarmos negligentes, preguiçosos? Filipenses capítulo 2, o verso 12 e 13 vai responder essa tensão. Paulo vai colocá-la aqui lado a lado, essas 2 verdades que jamais podem ser separadas. Nós devemos desenvolver a nossa salvação, mas é Deus quem opera em nós. Diz assim Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nosso título de hoje da mensagem é Fé que trabalha, graça que sustenta. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos pela oportunidade de falarmos sobre o teu evangelho, sobre a tua graça, mas também falar sobre as nossas responsabilidades. Que o Senhor ilumine os nossos corações, que a tua palavra possa encontrar, ó Pai, morada no nosso coração e produza frutos para a tua glória, Senhor, frutos de obediência. Me usa como instrumento, apesar de que eu sou, mas me usa, ó Pai, com o teu Santo Espírito para falar verdades eternas, que ela possa produzir, ó Pai, frutos para ti, em nome de Jesus,
Amém. A nossa proposição de hoje é: desenvolvemos a salvação que Deus nos concedeu, obedecendo com temor e tremor, porque é Ele mesmo quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Desenvolvemos a salvação que Deus nos concedeu, obedecendo com temor e tremor, porque é Ele quem mesmo opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Antes de examinarmos os versículos, nós precisamos observar essas primeiras palavras. Assim pois. Assim pois é uma ligação, é uma ordem que tem uma conexão com aquilo que Paulo acabou de falar, que está lá nos versos de 5 a 11, onde Paulo apresenta a humilhação, e nós falamos sobre isso na nossa série de mensagens anterior, a humilhação de Cristo, mas também a sua exaltação. Cristo como verdadeiramente Deus, mas um Cristo que não se agarrou aos seus privilégios, um Cristo que assumiu a condição de servo, humilhando-se, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E depois disso, Deus o exaltou de sobremaneira, colocando Cristo acima de todo o nome. Por isso, Paulo diz: assim pois. Assim pois. Ou seja, considerando quem Cristo é, considerando o que Cristo fez, considerando como Ele obedeceu ao Pai, vivam vocês também em obediência. Paulo escreve essa carta para uma igreja que enfrentava tensões nos seus relacionamentos. No início da carta, ele pede que aqueles irmãos, que eles possam ter o mesmo amor, o mesmo modo de pensar, que não façam nada por egoísmo, por vaidade. Inclusive, depois desse texto, ele vai falar sobre não fazer com murmurações ou contendas. Portanto, desenvolvei a vossa salvação. Não é uma ordem dirigida apenas para indivíduos. Se vocês observarem, todos os verbos aqui estão no plural. Paulo está falando para a igreja. A salvação, ela deve se tornar visível, tanto na luta pessoal contra o pecado, mas também quanto na maneira que nós vivemos juntos, servindo juntos uns aos outros, na maneira que nós preservamos a unidade do corpo de Cristo. Olhando para esse texto, quero extrair 3 verdades. Primeira, desenvolva a sua salvação com obediência. Paulo começa assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Quero chamar a atenção para essa primeira expressão: assim, meus amados. E é importante fazer essa observação. Paulo escreve esta carta não para qualquer pessoa, não para os ímpios, não para aqueles que não tiveram encontro com Cristo ainda. Ele escreve essa carta para pessoas que já foram encontradas por Cristo, aos seus amados, pessoas que possuem fé viva em Cristo Jesus. Tanto é que no primeiro verso da carta, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. A carta é escrita para santos, para salvos, para a igreja, aquela igreja que havia demonstrado obediência a Deus quando Paulo estava lá. Agora Paulo está preso, distante, e mesmo assim aquela igreja deveria continuar obedecendo. Isso revela, meus queridos, uma característica da maturidade cristã. A verdadeira obediência não depende da vigilância das outras pessoas. Uma criança pequena, ela pode até obedecer os pais apenas quando eles estão ali olhando, estão na sua vista. Um funcionário pode até trabalhar, mostrar serviço duro quando o chefe está olhando, quando o chefe está perto. Às vezes um estudante se comporta de uma maneira adequada quando o professor está olhando, quando o professor permanece na sala. Mas a maturidade mesmo, ela aparece quando nós fazemos o que é certo, mesmo na ausência da autoridade visível. A igreja, ela pode oferecer cultos, reuniões de estudo, aconselhamento, comunhão, tudo isso é importante, mas nenhuma programação consegue substituir uma consciência formada pelo temor de Deus. O pastor não pode estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo. O pastor não pode acompanhar a sua vida todo o tempo. Os presbíteros não podem estar lá, não podem observar cada conversa sua, não podem observar todas as vezes que você pega o teu telefone. A pergunta é: como você vive, como eu vivo, quando ninguém está nos observando, quando os nossos líderes espirituais não estão nos observando?
Porque muitas vezes a nossa obediência, ela é pública. Nós queremos parecer espirituais, maduros, santos. Mas a santidade, meus queridos, que só existe quando alguém está olhando, na verdade não é uma santidade, é uma representação, é uma teatralização. E aqui a gente encontra um contraste extremamente importante, que é o temor do Senhor e o temor dos homens. Temor, ou temer os homens, não significa apenas ter medo daquilo que pode acontecer, de alguém lhe fazer o mal, não somente isso, mas é viver dependente da aprovação dos homens, é ter medo de perder a aceitação, é ter medo de perder o prestígio, de perder talvez até a amizade, o reconhecimento. Quem teme os homens pergunta-se constantemente: o que pensarão de mim? Quem teme ao Senhor pergunta constantemente: o que Deus pensa daquilo que eu estou fazendo? O que é que Ele pensa? Os Guinness tem um livro muito interessante, que é chamado O Chamado, e ele argumenta nesse livro algo muito bacana. Ele diz que a maioria das pessoas, ela vive se moldando suas ações, ou moldando suas ações, para agradar plateias variadas. São os colegas, sociedade, a opinião pública, mas uma vida guiada por um chamado verdadeiro, essa vida vive diante de um único ouvinte supremo. Ele vai dizer do único ouvinte que importa, que é Deus. Os reformadores, eles criam uma expressão chamada coram Deo, dá a ideia de diante da face de Deus. Não significa apenas lembrar que Deus nos observa, não significa apenas entender que Ele está sempre nos olhando, mas reconhecer que a nossa vida pública, que a nossa vida particular, quando ninguém está nos vendo, ela se desenrola sempre na presença dEle, e é a Ele e não aos homens que nós prestaremos contas. É isso que liberta o cristão da necessidade de validação humana, é isso que liberta o cristão da necessidade ou do medo, do temor, do julgamento dos homens. O temor dos homens pode fazer alguém, de alguma maneira, aparentar obediência, mas somente o temor a Deus produz obediência verdadeira. Os filipenses não deveriam obedecer, Paulo diz, não apenas na minha presença, não apenas diante dos meus olhos, mas lembrem que vocês estão diante dos olhos de Deus todo o tempo. José é um bom exemplo disso. José demonstrou isso quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Veja, naquela sala, no palácio, não estava a família dele, não estava o seu líder espiritual, não estava ninguém ali para aplaudir a sua atitude, ninguém estava ali observando. Mesmo assim ele se pergunta: como eu poderei cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A consciência da presença divina daquele homem foi muito mais poderosa do que a ausência de testemunhas humanas. Talvez seja essa pergunta que precisamos fazer essa noite, meus queridos. Quem governa as nossas decisões? A vontade de Deus ou a opinião das pessoas? Como você se comporta quando ninguém está olhando? Como você trata o seu cônjuge? Como você trata os seus filhos? Não aqui na igreja, na frente de todo mundo, mas dentro da sua casa. Como você trata? O que você procura na internet? Se nós passássemos agora no telão, o que você consumiu hoje, olhando as redes sociais, será que isso não envergonharia o Senhor? Sobre o que você conversa com seus amigos, quando seus pais não estão vendo, quando ninguém está lhe vendo? Como é que você administra o seu dinheiro? Como é que você administra a sua renda, quando ninguém vai conferir as suas contas, quando você não precisa prestar conta a ninguém? Afinal de contas, o dinheiro é seu, né? Pelo menos você acha que é. Como você trabalha quando o seu chefe não está olhando, quando o seu supervisor está ausente? Como? Nós não somos salvos por imitar Jesus. Nós somos salvos pela obediência perfeita de Jesus em nosso lugar. Mas aquele que foi salvo por Cristo, meus queridos, começa a ser transformado à imagem de Cristo. Precisamos ser uma igreja que a nossa obediência
ela não só aparece quando o pastor, quando os presbíteros, quando os líderes estão vendo, ou estão por perto. Uma comunidade pode parecer unida nos cultos, mas pode murmurar nos bastidores, nos corredores, nos grupos de WhatsApp, críticas veladas, mas nós não devemos ser assim. Eu não estou dizendo que a gente é. Deixa eu te perguntar, como é que essa igreja, como é que nós nos tratamos quando não há programação, quando não há um evento, quando a liderança não está de olho? Como nós nos tratamos? Como nós nos relacionamos? Será que nos tratamos, será que nos relacionamos entendendo que estamos sempre diante de Deus, sempre diante do único ouvinte que importa? Eu sei, essa obediência sincera, essa obediência que Deus exige mesmo na ausência de testemunhas, ela levanta uma pergunta: com que peso, com que seriedade essa obediência deve ser vivida na minha e na sua vida? E Paulo não deixa passar isso, ele responde, ele diz ainda no verso 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Segunda verdade, desenvolva a sua salvação com obediência, mas com temor e tremor. Precisamos primeiro compreender o que Paulo não está dizendo. Ele não está afirmando que nós devemos trabalhar para conquistar, para comprar, para merecer a nossa salvação. Não, afinal de contas, já deixei claro que Paulo está escrevendo para a igreja, para pessoas salvas, os santos em Cristo Jesus. Inclusive no verso 6, no capítulo 1, ele diz que aquele que começou a boa obra em vocês, haverá de completá-la. Eles não trabalhariam para que Deus começasse a salvá-los, mas eles deveriam viver na sua vida diária, na sua vida prática, consequências da obra de Deus que já havia começado neles. Porque a salvação, ela não é uma recompensa, ela não é uma recompensa que Deus nos dá porque a gente trabalhou, porque a gente trabalhou o suficiente. Pelo contrário, Paulo vai dizer, o mesmo Paulo, Efésios 2, 8, 9, pela graça, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus, até a fé, é Deus que nos dá. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. Deus nos escolheu em Cristo Jesus, Deus nos chamou para si, nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo fala isso no início do capítulo 2, Ele nos justificou, Ele nos adotou, na cruz Jesus disse, está consumado, a dívida está paga, não há mais nada a cobrar da minha igreja. Isso significa, meus queridos, que o preço foi integralmente pago, a nossa nota promissória foi rasgada diante do Senhor. Não existe uma parte da salvação realizada por Cristo, e agora eu tenho que completar. Não, a obra foi completa. Então o que é que significa desenvolver a salvação? A palavra utilizada por Paulo aqui, ela dá a ideia de levar algo à sua plena efetividade, levar algo a completar aquilo que foi começado, levar algo a conduzi-lo às consequências daquilo que já foi iniciado. Então, desenvolver a salvação significa viver concretamente, viver nesta vida, viver uma obediência diária, viver as implicações daquilo que Cristo já realizou em mim e em você. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. A salvação, ela possui, à luz do que nós estamos vendo aqui, ela possui 3 dimensões. Ela possui uma dimensão do passado, ela possui uma dimensão do presente e uma dimensão do futuro. No passado, nós somos libertos da culpa, libertos da escravidão do pecado, quando Cristo nos justificou, nos declarou justos diante de Deus. No presente, nós estamos sendo libertos do domínio do pecado na santificação, e é isso que Paulo está falando aqui. Desenvolva, se santifiquem, procure obedecer a Deus. A salvação também tem um aspecto futuro, que é quando nós seremos libertos de uma vez por todas da presença do pecado na glorificação. Paulo não está dizendo aqui que nós devemos produzir justificação, não, ele nos chama para viver as implicações da nossa salvação, avançando dia a dia na santidade. Então,
Desenvolver a salvação não quer dizer trabalhem para serem aceitos por Deus, mas significa trabalhar, porque em Cristo nós já fomos aceitos por Deus. Nós não obedecemos para nos tornar filhos, nós obedecemos porque já somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Então, a obediência, ela não é a raiz, ela não é a causa da salvação, ela é um fruto, ela é consequência da salvação. A salvação não deve permanecer invisível. A fé nunca vem sozinha, como já dizia Calvino. A fé, ela deve vir acompanhada de obras visíveis de obediência. E ela deve aparecer na minha e na sua vida, na maneira como nós pensamos, falamos, tratamos uns aos outros, tratamos a nossa família, administramos os nossos bens, administramos os nossos desejos, enfrentamos o pecado, convivemos uns com os outros. Então a graça, meus queridos, jamais deve ser usada como uma desculpa para a passividade, para a inércia, para a preguiça. Ela é a razão pela qual nós nos entregamos inteiramente a Deus. Não devemos baratear a graça, como diz Bonhoeffer no livro do Discipulado. Ele diz que baratear a graça é a tentativa de receber o perdão de Deus sem arrependimento. É desejar a salvação sem discipulado, mas sobretudo, é querer Cristo como Salvador, mas sem se submeter ao seu senhorio. Eu quero Ele como Salvador, mas não como Senhor. A graça barata diz, porque Deus perdoa, eu posso continuar como estou. Mas a verdadeira graça não apenas remove a nossa culpa, ela começa a transformar a minha e a sua vida. A obediência não é o preço da graça, ela é fruto da graça. Ela é fruto. A graça é gratuita, porque ela foi nos dada a salvação, ela é gratuita porque Cristo pagou a nossa dívida. Cristo fez o que nós não conseguimos fazer, Ele obedeceu perfeitamente a Deus em nosso lugar. Mas é justamente, meus queridos, porque ela é de graça, mas ela teve um alto preço. Ela custou o sangue do Filho de Deus. Então ela não pode ser barateada, ela não pode ser tratada como algo sem valor. Por isso que Paulo diz, por isso que ele acrescenta: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou com tremor e temor. O que é que isso significa? Gosto muito do comentário de Calvino nesse texto. Ele diz que não são coisas diferentes, o temor e tremor. Não são reações tão diferentes, díspares. Não devemos tratá-la como experiências separadas. Juntas, essas palavras descrevem, ele diz, uma atitude de reverência, de humildade, de vigilância, mas também da seriedade de saber que estamos diante de Deus. De Deus. Não significa viver apavorado, não significa viver amedrontado, esperando ser condenado a qualquer momento por uma falha que você cometeu. Para nós, para os cristãos que estão em Cristo Jesus, meus queridos, já não há mais condenação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, caiu sobre Cristo, nosso substituto, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está nele, em Jesus Cristo. Há um medo que nos faz fugir de Deus, que é o medo de um criminoso com medo do juiz. Mas o temor dos crentes não é assim. O temor dos crentes nos conduz a Deus. É a reverência, é o respeito de um filho que está diante da santidade, do amor do Pai, que é santo, santo, santo. Então, o cristão, ele não teme que o sacrifício de Jesus foi incompleto. Ele não teme que aquilo que Cristo fez foi insuficiente. A gente não passa a vida nos perguntando se nós temos sido suficiente para completar a obra de Cristo, se vivemos uma vida suficiente para conseguir a salvação. Nós descansamos, meus queridos, na obra consumada de Cristo. Não podemos nem devemos ter esse temor pavoroso de um criminoso diante de um juiz, porque em Cristo nós já fomos declarados justos, inocentes. Mas, meus queridos, entretanto, justamente porque fomos alcançados por tamanho amor, por tamanha graça, nós tememos ofender um Deus tão bondoso, tão gracioso como Ele é. Nós não tememos que Deus deixe de ser o nosso Pai,
Nós tememos entristecer o Pai que nos amou e entregou o seu Filho para nos salvar. Nós tememos tratar com negligência uma salvação que custou o sangue precioso de Cristo. Temer a Deus é reconhecê-lo por quem Ele é contemplar, é olhar, é admirar a sua majestade, a sua santidade, a sua autoridade e bondade, de tal maneira que essa visão do Deus que é bom, santo, majestoso, quando nós olhamos para isso, nós tememos ao Senhor. E quem teme a Ele, quem teme ao Senhor, abandona o mal. Quem teme a Ele está sempre de coração aberto para ser confrontado pela palavra dEle, ser corrigido pela palavra dEle. É alguém que obedece quando ninguém está olhando, porque ele sabe que está sempre diante da face do Deus que é santo, que é amoroso, que é gracioso. O temor a Ele produz em nós uma humildade que se deixa ensinar. O orgulhoso, ele vai se aproximar da Bíblia, ele vai dizer assim: eu me aproximo para confirmar aquilo que eu acho que eu sei, ou eu me aproximo para confirmar aquilo que eu já penso. Mas aquele que teme a Deus se aproxima de forma humilde. Ele se aproxima diante da palavra de Deus, mas se deixa ser confrontado por ela, se deixa ser corrigido por ela, se deixa ser transformado por ela. Ele diz assim: Senhor, não sou eu quem determina o que é certo, sou eu quem precisa ser medido por sua palavra. Talvez o nosso problema, meus queridos, não seja de falta de conhecimento em relação à palavra, aos mandamentos do Senhor. Talvez o nosso problema, o meu e o seu problema, seja possuir uma visão pequena demais de Deus, seja possuir uma visão limitada demais daquele que ordenou o que Ele ordenou. Muitas vezes a nossa obediência, ela está diretamente relacionada à percepção que nós temos daquela pessoa que nos ordena. Se Deus for apenas um acessório religioso, suas ordens, elas serão tratadas como sugestões. Se Deus for alguém que não tem poder, alguém que não pune, alguém que não disciplina, por que eu obedeceria então? Mas se reconhecermos que Ele é o Senhor Santo, poderoso, gracioso, justo, nós vamos receber a palavra dEle com reverência. Calvino, então, no seu comentário, ele mostra que temor e tremor, ele combate dois males presentes no nosso coração, que é a indolência e a arrogância. A indolência diz assim: se Deus opera em mim, então eu posso cruzar os braços, não preciso fazer tanta coisa, Ele não já está operando em mim? O arrogante diz assim: eu posso vencer o pecado, eu posso crescer espiritualmente por minha própria força. Contra a indolência, Paulo diz: desenvolva a sua salvação, não fique paradinho aí, achando que basta dizer que foi salvo, que crê em Cristo e não fazer nada. Contra a arrogância, Paulo diz: faça isso com temor e tremor. Temor e tremor. Lembre que você está diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, santo e santo. Então o cristão trabalha com diligência, sem confiar em si mesmo. Ele leva a santidade a sério, mas reconhece, é claro, a sua fragilidade. Quem conhece a graça de Deus, meus queridos, não possui motivo nenhum para se orgulhar. Sabe que é salvo por causa da graça, não há mérito nenhum. Quem conhece a sua própria fraqueza e não confia em si mesmo, fica atento, não anda distraído. Agora examine a sua vida. Em que área da sua vida a graça precisa produzir frutos mais visíveis na sua vida? Na maneira como você trata a sua família, na maneira como você usa as palavras, no domínio da língua, na maneira como você exerce o seu trabalho. Você precisa cumprir mais o contrato do seu trabalho, fazendo melhor o seu trabalho, na luta contra um pecado recorrente, na necessidade talvez de procurar a reconciliação com alguém. O temor de Deus aparece apenas em suas palavras, ou também na sua vida prática, nas suas escolhas diárias? Há pecados com os quais você simplesmente aprendeu a conviver, há deveres na sua vida que você continua ainda adiando, há áreas da vida que você nunca entregou
realmente ao senhorio de Cristo? Pode ser a área financeira, a área amorosa, não sei, o trabalho. Você acha que lá Deus não está vendo? Então você faz de qualquer maneira? Não espere, meus queridos, não espere uma intervenção extraordinária, uma teofania. Enquanto você está negligenciando os meus ordinários, que Deus já colocou à sua disposição, a sua palavra, a oração, a comunhão com a igreja, o aconselhamento. Confesse seu pecado, meus queridos. Estabeleça atitudes concretas. Afaste-se das ocasiões que alimentam essa tentação. A graça não nos torna passivos, indolentes, preguiçosos. A graça nos coloca em movimento. Pedro vai escrever na segunda carta, no capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Desenvolver a salvação com temor e tremor significa viver com seriedade diante de Deus, numa luta diligente contra o pecado, mas também humildes diante da nossa própria fraqueza. A indolência diz: eu não preciso trabalhar. A arrogância diz: eu posso trabalhar sozinho. O Evangelho combate essas duas coisas. Nós devemos trabalhar, mas não podemos trabalhar confiando na nossa própria força. É o que nós vamos ver agora. Se somos chamados a levar a santificação a sério, com temor e tremor, surge uma pergunta inevitável: de onde virão então a força? De onde virá então a capacidade para fazer isso? É uma pergunta justa, porque se dependesse de mim, se dependermos de nós mesmos, nós estamos condenados ao fracasso ou ao orgulho. Então Paulo vai dizer: desenvolva a sua salvação com obediência, com temor e tremor, mas desenvolva a sua salvação dependendo de Deus. Se o sermão terminasse no versículo 12, nós poderíamos sair daqui terminados a fazer mais. Deus está dizendo que eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que estabelecer novas metas, eu tenho que confiar em mim mesmo. Mas Paulo diz: opa, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Por quê? Ele está apresentando o fundamento do que ele falou anteriormente. Desenvolva a sua salvação, porque Deus está em vocês, operando essa salvação. O mesmo Deus que ordena esse esforço é o Deus que está produzindo em você a vontade. É o Deus que está produzindo em você, inclusive, a capacidade de obedecer. Calvino, no seu comentário, ele vai dizer: este é o verdadeiro mecanismo que lança por terra toda arrogância. É a espada que põe fim a todo orgulho, quando aprendemos que somos meramente nada, e nada podemos fazer, a não ser pela graça de Deus somente, pela graça de Deus somente. Isso destrói, meus queridos, toda passividade, também destrói todo orgulho. Não podemos dizer: se Deus faz tudo, então eu não preciso fazer nada. Paulo diz: trabalhe. Mas também não podemos dizer: eu consegui por minha própria força. Paulo diz: você só conseguiu porque Deus produziu isso em você, tanto o desejo como a capacidade de produzir. Ou seja, a salvação é uma obra do início ao fim de Deus, porque é tudo sobre Deus, não é sobre nós, é sobre Ele. É do início, meio e fim. É o Deus que vem em busca do seu povo e gera fé nesse povo para crer nele, mas não só gera fé, mas o capacita para obedecê-lo. E essa capacidade de obedecer vem da sua graça. Os frutos de obediência são frutos da graça, não da minha capacidade de obedecer. Não são méritos meus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Um ramo separado da videira não produz fruto. Pode até conservar um ramo fora da videira por algum tempo, uma aparência de fruto, de vida, mas essa vida ou esse fruto não possui em si mesmo fonte de vida. Toda obediência genuína, ela procede da união do povo de Deus por meio do Espírito Santo com Cristo Jesus, essa união mística da igreja. Se você venceu uma tentação hoje, dê graças a Deus. Se você conseguiu pedir perdão para alguma pessoa, dê graças a Deus. Se você conseguiu perdoar, dê graças a Deus. Se você conseguiu receber a medalha do funcionário do mês, dê graças a Deus. Se você conseguiu orar
hoje, dê graças a Deus. Se você conseguiu vir à igreja, dê graças a Deus. Se você obedeceu, dê graças a Deus, porque é Ele quem opera em você e em mim, tanto querer quanto realizar. Isso não diminui a nossa responsabilidade, não diminui. O fato dele produzir em mim, o querer e o realizar, torna a nossa obediência possível. Pense num barco à vela. O marinheiro, ele não consegue produzir o vento, mas ele precisa levantar as velas, ele precisa ajustar as velas. Se ele deixar as velas sempre recolhidas, o barco não vai andar. Claro que essa comparação ou ilustração, ela pode ter riscos, mas o Espírito Santo, ele é infinitamente maior do que ela, do que essa ilustração do vento, do barco e da vela. Mas tem um princípio importante que nos ajuda. Nós não produzimos o poder de transformação ou da transformação, mas somos chamados a usar diligentemente os meios pelos quais Deus age em nós. Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Talvez você olhe para determinada área da sua vida e você pense: eu não vou conseguir, eu não conseguirei mudar. Eu lhe digo essa noite, se você estiver confiando apenas em você mesmo, a sua conclusão está totalmente correta. Mas a esperança do cristão não está na força da sua vontade, não está na força dele mesmo, está naquilo que Deus produz em nós, que é tanto o querer, mas também o realizar. Isso não significa necessariamente uma transformação instantânea, como um ligar e apagar das luzes. Às vezes é um processo na vida de alguém, mas significa que você, que eu, não estamos lutando sozinhos. Significa que você não luta sozinho e que o resultado final desta obra não depende exclusivamente de você também. Qual área da sua vida, qual área da minha vida precisa ser colocada hoje diante da ação de Deus? Identifique com seriedade, com sinceridade. Confesse se há essa área na sua vida, ore por ela. Procure ajuda, inclusive de irmãos mais maduros, pastores ou não. Aconselhar uns aos outros, é a ordem bíblica. Mas estabeleça um passo concreto de obediência, sincero, determinante. Mas enquanto trabalha nisso, lembre, meus queridos, você depende do Espírito Santo de Deus. É Ele quem opera. Isso tira o peso de nós, tira o sentimento de culpa de nós. Não diga apenas: estou esperando Deus fazer alguma coisa, porque talvez Deus já tenha colocado diante de você a palavra que você precisa obedecer, inclusive a pessoa que você precisa procurar, o pecado que você precisa confessar. Talvez até está na sua memória agora a atitude que você precisa abandonar. Mas também não diga: tudo depende de mim, porque se você achar que tudo depende de você, sua força vai se esgotar, sua motivação vai oscilar e você vai falhar. Então dependa diariamente daquele que opera em você, tanto querer quanto realizar. Esforço, parece contraditório, mas não é. Mas esforço e dependência não são inimigos. Na vida cristã, na vida daquele que nasceu de novo, esforço e dependência caminham juntos, caminham de mãos dadas. Nós desenvolvemos porque é Deus quem opera. Porque Deus opera, nós podemos desenvolver. Então, 3 verdades que não podem ser separadas: desenvolver nossa salvação com obediência, vivida mesmo quando alguém não está nos olhando. Desenvolver essa salvação com temor e tremor, levando a santificação a sério, sem preguiça, sem indolência, mas também sem arrogância. E desenvolver nossa salvação dependendo de Deus, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Nós trabalhamos, Ministério de Música, nós trabalhamos, mas não estamos sozinhos nesse trabalhar. Não estamos sozinhos. No final do filme, o Ryan, ele aparece diante da lápide, do túmulo do capitão John Miller. Essa cena é bem comovente. Décadas antes, aquele capitão, prestes a morrer, olhou para aquele soldado jovem e deixa uma ordem curta, mas eu digo curta, mas terrivelmente pesada.
faça por merecer, faça valer a pena as vidas que foram sacrificadas. Agora, esse homem está diante da lápide. Ryan, a esposa dele se aproxima, e ele olha para ela, e aí pergunta: eu fui um bom homem? Ou seja, eu vivi uma vida digna daqueles sacrifícios? Aquela ordem do capitão era uma ordem pesada, meus queridos. E quando ele chega na sua velhice, o Ryan, ele sente o peso disso. E ele inclusive fica com dúvidas, porque ele pergunta à esposa: será que eu vivi a vida? Será que eu vivi a minha vida digna do sacrifício daqueles homens por mim? Essa é a angústia. É a angústia de quem recebe um resgate, mas é a angústia de quem recebe um resgate e só tem a própria força, está sozinho para tentar retribuir. Mas o cristão, mas nós que já fomos alcançados por Cristo, nós não precisamos chegar ao final da vida, olhar para a cruz e perguntar: Senhor, eu fiz o suficiente para merecer o que fizeste por mim? Sabe por quê? Porque a resposta sempre será não. Você não fez, você não conseguiria, você não consegue. Nenhuma quantidade de obediência poderia pagar o sacrifício de Cristo, o sangue do Filho de Deus. E aqui está a diferença entre os Ryan e nós. Jesus não foi à cruz para oferecer uma salvação incompleta, uma salvação que agora precisa ser completada por mim e por você. Não, Ele cumpriu toda a justiça, Ele cumpriu toda a lei, Ele satisfez a justiça de Cristo, obedecendo a lei, mas também sofrendo a punição em nosso lugar, recebendo a condenação que nós merecíamos. E agora Ele conquistou para nós, meus queridos, definitivamente a nossa redenção, o nosso lugar à mesa, no grande banquete da salvação. Na cruz a sua obra foi consumada. Por isso, desenvolver a salvação não significa pagar algo por ela. Nós não obedecemos para que Cristo nos resgate, nós obedecemos porque Ele já nos resgatou. A nova vida agora não paga pelo resgate, como o Ryan precisava pagar, mas ela demonstra que o resgate, ele produz frutos em nós, de gratidão. É uma resposta de gratidão pelo sacrifício que foi feito. Também existe uma outra grande diferença. Ryan recebe aquela missão, e ele precisava, e ele devia carregar o peso dela sozinho. E ele chega diante do túmulo do capitão John Miller, na dúvida, depois de velho já: será que eu vivi uma vida de um homem bom? Mas, meus queridos, Cristo não apenas nos resgata, Ele não apenas nos resgata, e Ele apenas não nos ordena que vivamos uma nova vida. Pelo Espírito Santo, Ele passa a operar dentro de nós. Nós não estamos sozinhos. O Deus que ordena desenvolver a vossa salvação é o mesmo que promete operar em mim e em você, tanto o querer quanto o realizar. Por isso, quando nós chegarmos ao fim da nossa vida, e nós chegaremos, um dia chegaremos, nós não precisamos nos comportar como Ryan, sem ter certeza: será, Senhor, que eu fiz o suficiente? Não, porque a minha esperança não estava em mim, não está na minha força, não estão nos meus méritos, na minha capacidade de obedecer. Não, ela nunca esteve em mim. Ela sempre esteve, do início ao fim, naquele que foi perfeitamente obediente no meu lugar, e naquele que continua até hoje, operando em mim e em você, tanto o querer quanto o realizar. Não tente merecer a cruz, você não vai conseguir. Pare, é pesado demais, você não consegue. Não despreze a cruz vivendo uma vida cristã de maneira passiva, indolente, preguiçosa, porque houve um alto preço, foi muito caro a nossa salvação. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor, obedeça mesmo quando ninguém está olhando, mas você sabe
que o único ouvinte que importa está lá. Abandone o pecado, busque a santidade, preserve e persevere na comunhão da igreja, sirva uns aos outros, mas dependa inteiramente daquele que opera tanto querer quanto realizar. Talvez tudo que eu falei até aqui pareça distante para você, para alguém que está aqui, para alguém que está ouvindo, vendo esse sermão. Obediência, temor, tremor, dependência do Espírito, tudo isso pressupõe alguém que já foi resgatado, alguém que já pertence a Cristo. E talvez você perceba nesse momento que essa não é a sua história. Se é assim, ouça com atenção. Sua necessidade nesse momento não é desenvolver a sua salvação, porque você ainda nem possui. Você não precisa se esforçar mais, você não precisa se comportar melhor ou tentar merecer algo que está fora do seu alcance. Nenhuma quantidade de esforço alcançaria o que somente Cristo conquistou. Sua necessidade, sabe qual é? Correr para Cristo, se lançar nos braços dele, dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou um mero pecador, um miserável pecador, que precisa do teu perdão, estou arrependido dos meus pecados, mas eu confesso o Senhor como Salvador e Senhor da minha vida. E Ele não exige que você chegue limpo, pronto, perfeito, merecedor. Não, meus queridos, Ele é o abrigo oferecido gratuitamente a você que é pecador. Ele veio para os doentes. Não há distância grande demais, não há pecado antigo demais, ou vida distante demais que impeça você de ir. Arrependa-se, creia nele, receba hoje a salvação que você jamais poderia conquistar, mas que Ele conquistou por você, para você, conquistou na cruz, de uma vez por todas. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração nesse momento, não adie essa decisão. Hoje é o dia do seu resgate.